Pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje estamos aqui em Sinop, voltando a fazer os podcasts. Nós estamos no 30º no 30º Cavenagh Cast. Estamos aqui na data dia 12 de fevereiro, entendeu? Um estúdio novo, estúdio muito bem aconchegante, ficou melhor do lugar onde é que nós tínhamos. Agradecer o Arthur, o Mike, que é o nosso japonês voador agora. E é isso aí, ficou muito bom, bacana. Depois o Arthur vai colocar as imagens aqui para vocês terem uma noção de ideia como ficou. Muito bacana mesmo. Muito bom. Agradeço os dois aí pela parceria aí. É isso aí, hoje nós estamos trazendo um convidado que já veio ano passado aqui com a gente. A gente fez um treinamento chamado Horsemanship, acho que é assim que fala, é o nome em inglês. Horsemanship. Esse trem aí. E é isso aí, nós vamos falar sobre liderança e treinamentos hoje, né? Como tem atuado nas empresas, como é que a perspectiva de mercado, a gente sabe que não é das melhores, né? Mas fazer o quê? E você ainda que não nos segue nas redes sociais, segue lá, Cavenagh Cast no YouTube, aciona o sininho quando a gente entrar ao vivo, você será lembrado. E no Instagram, onde tem os cortes dos podcasts, tem bastante cortes lá já, deve ter mais de 60 cortes, pelo menos, eu acho. Mais, né? E lá tá todos os cortes que a gente fez durante as entrevistas com os entrevistados. Se você segue nós lá, dá essa forcinha, dá um joinha lá para nós, comenta, curte, né? Não seja escroto só lá, mas tudo bem, o resto pode ser qualquer coisa. E é isso aí, passar a palavra para dona Evelyn, para ela fazer algumas considerações. Obrigado por estar como co-host. Co-host. É estranho aí. Co-host. Co-host. Obrigado. E é isso aí. Obrigado pelo convite mais uma vez. E apresentar o Felipe, né? Felipe Teles, obviamente, gente boa, a gente repete, traz de novo, né? Com treinamentos novos, capacitações novas, programas novos. Agora o Felipe está com uma série de outras ideias, né? Propostas de produtos dele. Então, aumentando aí o portfólio. E hoje nós trouxemos o Felipe para acrescentar, falar um pouco mais sobre treinamento, sobre capacitação de lideranças. E é o novo conceito, né, do horsemanship, o H-Mindset. Né? Então, vamos falar um pouquinho disso. Felipe, fala de novo, se apresenta de novo, para quem não te conhece, para quem está te vendo de novo. Bacana. Para quem já assistiu, oi de novo, né? Agora com cabelo. Agora com cabelo. Agora E com papai. E papai. Parabéns. É isso aí. Aproveita. 13 dias de idade minha. Meu Deus. Foi muito bacana. A gente foi lá no hospital fazer o exame do pezinho e aparecia no papel lá, 7 dias de idade. Isso é muito legal, né? Muito bacana. Experiência muito boa, recomendo, hein? Quem não teve ainda, tenha filhos, tá? Eu tô falando isso, obviamente, nos primeiros 13 dias. Não sei o que vem por aí, né? Se alguém quiser me aconselhar, aconselha nos comentários, tá? Com cabelo, finalmente, fiz o transplante capilar. Quem me conhecia, então, não tinha visto essa versão. E quem ainda não conhece, eu vou me apresentar aqui rapidamente. Eu sou zootecnista, mestre em nutrição e produção animal, tenho MBA em gestão de projetos, trabalho como gestor de inovação e qualidade, mas já fui geneticista, já fui pesquisador, coordenador de produção, já trabalhei em diversas áreas da zootecnia. E o horsemanship, que na verdade não é uma invenção minha, não é nada disso, é um conceito, né? O horsemanship é um conceito que nada mais é do que relação homem-cavalo. É exatamente o que é na tradução literal do inglês, né? Relação homem-cavalo, ela acontece em qualquer interação, seja ela positiva, não tão boa assim, o tratador com o animal, né? Então, isso é horsemanship, né? Muitas vezes se traduz horsemanship como equitação, né? Se traduz como Doma racional. doma racional. Doma racional, mais ou menos, é porque o conceito em si do horsemanship é basicamente a interação, seja ela qual for. A doma racional é um conceito que vai derivando, né, do natural horsemanship, ou seja, comportamento natural dos cavalos, ou trabalhar de acordo com o comportamento natural dos cavalos, né? A doma racional ela vem muito nessa linha, doma inteligente, doma gentil, você tem diversos temas. Tem né? aquela. Tempo Grande. Exato. Ela já é uma pessoa que trabalhou muito com bovinos, até com outras espécies também. O foco foi bovinos, principalmente no início ali, autista. Líder gentil, né? Exato. E ela utilizou muito dessa memória
visual que ela tem para Percepção, desenvolver métodos mais humanitários, especialmente focado em abatedouros. Ou seja, você tem diversas frentes de trabalho em bem-estar animal. Quando a gente fala especificamente em cavalos, o Natural Horsemanship nada mais é do que uma etologia, ou seja, a psicologia dos animais, aplicada ao cavalo e ao comportamento natural, de uma forma bastante positiva, né? E aí você tem diversas frentes disso. A grande questão que a gente traz aqui, e aí é o H-Mindset, né? É ter o cavalo como um repositório de informações conforme a gente vai avançando, né? Com a transformação digital, globalização, diversidade geracional, pós-pandemia, entre outras coisas. Você ter um repositório ali onde você consulta informações ancestrais extremamente valiosas relacionadas à liderança, que eles têm liderança nata, a organização de manada, comunicação não verbal, estabelecimento de limites, poder de escolha e tantos outros aspectos que podem ser trabalhados utilizando o cavalo como um laboratório de aprendizagem, né? E aí tem outros poréns aí, né, o que eu vinha comentando com vocês, sobre, por exemplo, as vantagens de se trabalhar com um método desse. Por exemplo, você ter uma retenção de aprendizagem muito maior. E aí eu falei para vocês sobre a estatística, né, que ela é antiga e ela foi atualizada e ela permanece da mesma forma. Se você pensar em diferentes formas de aprendizagem, a retenção de aprendizado ela vai ficar em torno de 10% quando você ouve, né, até 10%, porque você só vai conseguir reter os 10% se você for hiperfocado, se você não estiver mexendo no celular, coisa do tipo. Falando em condições ótimas. Assim. Condições ótimas e, de fato, você tiver essa inclinação para hiperfoco, né? Ou estiver hiperfocado naquilo, circunstancialmente. Mas a leitura, a escrita, 20%, 30%, a observação alcança 50% em níveis de retenção, de aprendizagem, de conhecimento. A prática avança até 75% no potencial de retenção. E o ensinar, ele chega até 90%. Com o cavalo, a única coisa que você não vai fazer, as únicas coisas que você não vai fazer é a leitura profunda e a escrita profunda. De resto, ouvir, você ouve bastante, observar, você observa, praticar, você pratica, e ensinar também, porque a gente usa exercícios para cavalos para associar, para assimilar a humanos. Nossa memória é formada com emoções, né? Quando você vive emoções mais intensas, geralmente você associa isso e acaba trazendo aprendizado. A gente teve exemplos aqui, né, trabalhando com o pessoal de vocês, em que eles assimilam situações que aconteceram lá no curso e resolveram as situações aqui dentro, lembrando do que aconteceu lá com os cavalos, né? Resumindo, a minha vida, eu começo a trabalhar nisso com 14, 15 anos. E fui utilizando, né, eu já falei isso no podcast anterior, mas eu só fazer um panorama rápido. Fui utilizando o que aprendi com o cavalo, o que eu tive de experiência na doma, no pós-doma, no treinamento, na correção de problemas comportamentais, e comecei a aplicar isso com as pessoas. Uma vez aplicando com as pessoas, percebi que era promissor. E depois percebi que era uma possibilidade muito interessante para aperfeiçoamento de soft skills, né? E hoje eu acho que esse assunto é muito importante. E aí, essa capacitação, esse treinamento, essa imersão, vamos colocar, né? Ela é válida para somente lideranças ou para as equipes? A gente consegue trabalhar isso especificamente para a liderança, especificamente para as equipes? Como é que funciona? Líderes e liderados, né? Eu acho que a abordagem ela vai ser muito semelhante, mas o curso é completamente customizável. Assim como um workshop é customizável, a consultoria vai ser customizável. Por que cabe tanto para o liderado quanto para o líder? Eles são partes, né, da comunicação, ou na liderança um vai ser liderado do outro, e os papéis estão muito bem estabelecidos ali. Quando a gente trabalha isso com os cavalos, você consegue exemplificar em qualquer situação. Eu costumo dizer que os líderes que eu mais espero nesses cursos são os pais e mães. Porque a liderança ela precisa se atualizar. A maior liderança que a gente precisa ter é o pai e a mãe. É o primeiro líder que a gente tem dentro de casa. O mais importante, né? o mais importante de todos, os mais importantes, né? Desenvolver isso é muito importante porque a gente tem uma transição muito forte no mundo a partir de 1969, que é basicamente a evolução do desenvolvimento tecnológico.
eu entendo que o principal catalisador dessas mudanças ou da necessidade de adaptação, né, que o ser humano tem, exponencial inclusive, é aceleração de desenvolvimento tecnológico. A partir de o que aconteceu em 1969? O homem foi à Lua, né? Então você teve corrida espacial no meio ali, basicamente de uma Guerra Fria ou A Rússia queria primeiro. a União Soviética e tal. Exatamente, a União Soviética. Então assim, você percebe que a gente vivia um momento em que a tecnologia ela teve todos os subsídios para dar esse salto, esse grande salto. E tudo que veio depois disso cresceu não linearmente, como vinha de lá de trás, no início da civilização. Cresceu exponencialmente. Exponencialmente. E isso trouxe uma necessidade de mudança, mas ela refletiu uma mudança muito desordenada no comportamento do ser humano, que era tudo novo. É isso aí. A gente falou muito, né, conversando com a equipe aí, a gente tem falado muito sobre circuitos dopaminérgicos, né, cérebro, neurotransmissores. Boa parte das pessoas tem um bom conhecimento já com o termo, com os termos em si, né, vem estudando um pouco mais, a informação está mais acessível, mas é muito importante a gente entender como o nosso cérebro está respondendo aos estímulos atuais, né? Tecnológicos. Poxa vida, vocês passam quanto tempo rolando tela? Né? A rolagem vertical. Se a gente for olhar hoje o tempo que a gente fica ou iniciando o aplicativo ou utilizando o aplicativo, hoje, se a gente abrir lá as configurações do celular, a gente vai ver isso, vai levar um baita de um susto. Exatamente. Imagina que desde o início da civilização, ou até antes disso, você teve um certo tempo, teve bastante tempo, né, para o ser humano, para o Homo sapiens, se atualizar e evoluir, né, do ponto de vista de evolução natural, seleção natural. Né? O cérebro humano, ele acompanhou tudo isso, ele também foi evoluindo junto, né, nesse processo. Agora imagina que eu mudo completamente o ambiente de uma hora para outra. O nosso cérebro ele não diferencia muito bem o que é real e o que não é real. É imaginação. Tá? Isso é um pouco complicado. Por quê? O virtual, ele traz um pouco desse desafio, né? Então, o seu cérebro, o tempo todo, ele está processando o que está vindo ali do virtual, que pode ser real, pode não ser real. E como é que nós estamos nos adaptando a isso? Nós estamos tendo muito menos tempo, ou seja, um intervalo de tempo muitíssimo menor do que a gente teve no passado para se adaptar. O cérebro, ele é neuroplástico. Ele se adapta. Agora, a velocidade com que a gente está tendo que se adaptar... é muito maior que acho que a capacidade do cérebro. Se a capacidade. Ou do que seria ideal, né? Então, eu acho que nós... Eu acho que você falando nisso, surgiu aquela situação também. Você pega uma criança hoje de 5 anos, já está com o celular, muita informação, o cérebro nem maduro para isso está para receber. E isso traz muito transtorno lá na frente, entendeu? Porque desvincila, não tem um hábito de criança, né? Sim. Vai ter um hábito de adulto já. Essa não é necessariamente a minha área de atuação, mas eu tenho uma opinião formada sobre isso, e eu concordo com você. Eu acho que a idade ela vai ser um ponto importante para filtrar, né, o que se deve consumir, como se deve consumir, o quanto isso é nocivo, o quanto não é. Especialistas com certeza vão dizer melhor, mas eu acho que existe até um consenso em relação a isso, tá? Vejo muita gente falando, não, dá o celular à vontade. É saudável. Não estou vendo muito isso não, pelo contrário. Mas a gente falando em crianças e tudo mais, falando em tecnologia, eu acho que a gente consegue vincular isso às gerações que nós temos hoje nas empresas, falando em equipes, falando em liderança. E como é que a gente consegue abordar, por exemplo, né, nessas equipes, você que trabalha em empresas de vários ramos, do agro, fora deles, né? No caso da FCT, que é uma empresa de serviço, de contabilidade, nada a ver com agro, né? Mas eu acho que isso é um consenso geral de que a tecnologia e essas várias gerações que a gente tem juntas trabalhando no mesmo local de trabalho, numa mesma empresa, isso é um grande desafio, né? Como é que a liderança consegue lidar com esses fatores? Eu quero voltar um pouquinho atrás da sua pergunta. Vamos tentar entender por que a gente tem uma diversidade geracional hoje tão grande. Atuante no mercado de trabalho, né?
ou em qualquer lugar, né? Sim. Seja no mercado ou fora dele. Por que que a diversidade geracional ela é tão contrastante hoje em relação ao que era no passado? Como era a diversidade geracional na época dos nossos avós, na época dos nossos Homem era bisavós? homem, mulher era mulher. Então, Começa por aí. o que As eu, pessoas viviam para trabalhar. e o que eu percebo, O cara tinha 10, 15 filhos para ajudar a trabalhar na roça, coisa. então, o que eu percebo, Thiago, é o seguinte: o seu tataravô, ele não é tão diferente, tão distoante, o perfil dele, né, ou a geração dele, do que o seu bisavô. E o bisavô não tão distante assim do que o Tataravô. seu avô, né? O bisavô, Aham. avô e tataravô. Sim. Não muda tanta coisa assim. Então você precisava de um intervalo geracional muito maior para você ter diferenças muito significativas. O que que aconteceu no meio desse período e por que que agora essas gerações parece que elas estão mudando? Pô, Tá criando geração era agora. millennial, aí depois Y, Z, alfa. Surgindo. Por que que a gente está espaçando menos essa criação de perfis? Que isso que é a diversidade geracional Tão pouco do ponto de tempo vista ter prático. perfis Você está novos. perfilando. Isso aí. Nos últimos 20 Por anos, quê? principalmente. Por quê? A gente acabou de falar. Diferença no padrão Minha opinião- tecnológico, Minha opinião é desenvolvimento padrão tecnológico comportamental. como principal catalisador, tá? Eu acho que é o principal evento. Transformação digital no mercado, nas empresas, de certa forma, e essa alteração de ambiente. Eu costumo falar bastante para vocês da teoria de campo de Kurt Lewis, né, de 1943, eu acho que é extremamente válida para o assunto. O comportamento é definido pela função de personalidade e ambiente. Né? Então eu estou tendo uma alteração muito forte no ambiente. O digital está entrando tão forte com essa alteração, e aí o que acontece? De fato, eu vou ter essa diversidade geracional muito mais clara. Mais gerações em menos décadas, em menos Exato. tempo do que antigamente, que a gente tinha aí As pessoas três. mudaram? É. Não, é o mesmo ser humano, nasce do mesmo jeito, a reprodução é igual. Não teve nada tão diferente do ponto de vista biológico, né? O que tem de diferente é o que o ambiente vai fazendo essa transformação. Influenciar no comportamento, e aí sim ter essa catalisação, essa quebra de gerações, ou seja, né? Exato. Surgimento de gerações E diferentes. aí você tem desdobramentos. Né? Conforme você tem essa diversidade geracional aumentada, você vai acabar tendo desdobramentos disso. E aí vem retornando agora a pergunta, né? E a liderança, né? Como é que você lida com isso, né? A liderança, ela tem que entender que o mundo mudou, né? Tem as definições. Vai continuar mudando. Vai continuar Para mudando. melhor ou para pior. A questão é que, se você pegar as definições de mundo que a gente tem aí, Muvuca, VUCA, Bunny, Exatamente. etc e tal, pode pegar qualquer uma dessas definições que elas respondem, tá? O que você vai perceber é que é uma mudança sem volta e você está dizendo, agora o mundo é assim como? Não tem Indefinido. Não existe isso. Indefinido, né? Então o profissional, principalmente pensando na liderança, ele vai ter que ser mais horizontalizado, ele vai ter que ser mais inovador, mais inovativo, mais criativo. Disruptivo. A disrupção ela vai estar dentro de uma categoria aí de inovação, né? Então, esse cara, ele tem que ser muito mais adaptável, ele tem que ser mais compreensivo, muito mais empático, muito mais antifrágil. E o termo antifrágil, né? Esse eu acho que tem que estar sempre claro para todo mundo. Tem uma palavra, um termo, né? Muito difundido, muito comum, sei lá, como o pessoal gosta de falar hoje, é conceito, que é resiliência, né? O que é ser resiliente? O que é robustez, né? E o que é a antifragilidade? Bom, robustez ou a resiliência é você aguentar o tranco quando as coisas ficam difíceis no estresse. Não desistir. Exato. Né? Mas a antifragilidade é você operar com maestria, você pegar tudo que está te acontecendo nesse momento de estresse e você transformar isso em algo positivo. Melhor ainda para você é você prosperar na crise. Isso é antifragilidade. Então, o líder ele precisa entender a diferença entre esses conceitos, até porque resiliência sozinha, se você considerar que você é resiliente, mas você não se desvencilha, né? E quando você não cria, não constrói algo positivo com a crise, não prospera na crise, muito provavelmente você guardou algumas coisas. Então, a resiliência sozinha, ela me deixa um pouco preocupado para o líder do novo tempo. Por si só, a resiliência por si só, né? No ponto de vista de manter-se ali em pé, do fato de não desistir, não faz com que ele mude
o comportamento ou tenha novas ferramentas e tire ele daquela Quando a gente perspectiva, fala de resiliência, a gente está falando do presente. né? É o presente, né? Então, suportou o presente, mas e futuro? Gerando sabedoria Ou ou não. parou ali no meio do caminho em conhecimento? Bom, eu tenho conhecimento, eu sei o que aconteceu, mas não fiz nada além disso. E para mudar essa perspectiva, por exemplo, né? Exato. Então, eu acho que a liderança ela tem que estar de olho nessas questões. A liderança tem que entender que existe essa diversidade geracional e que em todos os campos da sabedoria ela vai ter que se desenvolver. Vamos tentar explorar um pouquinho melhor, né? Sabedoria da comunicação. O que é a sabedoria da comunicação, na minha opinião? O líder tem que ser um bom comunicador, né? Tem. Mas ele precisa conhecer a equipe dele para saber como abordar, que linguagem E falar, não é? para a gente entender melhor a nuance da sabedoria da comunicação, tem um exemplo muito clássico, né? Pega algum tema específico e queira explicar a alguns públicos diferentes. Quais são esses públicos? Vamos segmentar. Uma criança, um adulto, um jovem adulto, um adulto já uma idade um pouquinho mais avançada, formado, né? E um idoso. Explique a mesma coisa para eles e pergunte a eles o que eles entenderam. Eles têm que entender exatamente a mesma coisa. Né? Isso é sabedoria da comunicação. Isso estou usando um exemplo extremo. Então, a liderança ela tem que perceber que ela vai ter que transitar, né? Aquela liderança que está ainda parada no tempo, fala, mas a pessoa não me entende. A maior parte dos ruídos de comunicação e o prejuízo na comunicação vai estar ligado a quem está emitindo. O receptor, né? Se você está emitindo alguma comunicação, provavelmente o maior interessado é quem emite, né? Então, vai ter que haver um trabalho para filtrar esses ruídos aí e fazer com que a comunicação seja efetiva. Os outros campos de liderança, de inteligência emocional, é a mesma coisa, né? Existe um estudo muito interessante em conjunto de Harvard, Carnegie e Stanford. E eles constataram que 85% do sucesso de uma equipe, de uma empresa, é devido a habilidades socioemocionais das equipes. Do gestor, dos liderados e assim por diante. O que sobrou? 15%. 15% para a habilidade técnica. Peraí, nós estamos então aqui numa empresa de serviços de contabilidade, nós poderíamos estar numa empresa de serviços variados, aonde a gente tivesse de produtos, de manufatura. A habilidade técnica, ela se treina, exatamente. Se ensina, então, se capacita. Quem é que você quer contratar? Então, aquela máxima que a gente contrata por habilidades, mas demite por comportamento, ela faz muito sentido, então. Ela faz sentido desde que dentro do seu planejamento e da sua execução você tenha dado ali parâmetros para isso e tenha dado tempo para essa pessoa também. Na verdade, é desde que você não tenha feito muito bem esse trabalho, porque se você demite por habilidade socioemocional, provavelmente houve um problema na contratação. Né? Porque você focou. Quando tem algumas pesquisas, né, que mostram que os empresários começaram a entender, a partir aí de 2018, 2019, que as soft skills elas passaram a ser muito mais importantes na contratação. Quem não está olhando para isso está um pouco na contramão do mercado. Ah, mas no meu segmento, cuidado, porque... E aquela coisa assim, eu preciso de uma pessoa pronta, eu preciso de um analista, e aí você vai olhar só as hard skills. Você vai fechar um pouco os olhos pelas soft skills, porque eu preciso de alguém que tenha experiência já. Aí vai variar um pouco em relação... muito grande, né? Exato, vai variar um pouco em relação ao tempo que você tem. Não estou dizendo aqui que você não vai contratar um especialista se o seu tempo... Ah, preciso daquilo para ontem, para agora, para amanhã. Sim. Né? Você não vai ter esse tempo. Consegue. Não dá para romantizar o negócio. Não dá. Esse é o objetivo. Mas, via de regra, quando a gente consegue fazer, né, essas contratações que são pensadas, são planejadas, realmente você não precisa apagar nenhum incêndio repondo alguém de emergência, por exemplo. Sim. Então, o importante é a gente observar por isso, cada vez mais, né, no seu tempo, como conseguindo, olhando para esse aspecto. Uhum. Não, com certeza. Aí entra, vamos pegar esse gancho e olhar para a questão do desenvolvimento tecnológico e toda essa mudança e tal. O que acontece? As pessoas, de modo geral, elas estão tentando se adaptar, se estruturar nesse novo tempo, novo recomeço aí, não sei como é que a gente define, a nova era, né?
E o digital está extremamente presente. Existe uma preocupação que vem chegando, né, bem forte nas empresas também, que é de substituição dos trabalhos por inteligência artificial, por robotização, internet das A coisas. tecnologia vai tirar muito emprego, vai substituir pessoas. Então, Será? olha só, a liderança, ou especificamente inteligência emocional, eu encaro, tem algumas pessoas que usam definições com 5 pilares, 4 pilares, eu acho que isso é detalhe, desde que faça sentido. Eu gosto da definição que tem 4 pilares, a gente conversou bastante sobre isso já também, que é autoconhecimento, autogestão, empatia e gestão de relacionamentos. Dentro de gestão de relacionamentos, você tem um componente que é o otimismo. Tá? E por que o otimismo é tão importante para as lideranças, especialmente nesse momento? Quando você aumenta a incerteza, e desenvolvimento tecnológico aumenta a incerteza, globalização aumenta a incerteza, guerras, períodos de conflito aumentam a incerteza, pós-pandemia, pandemia em si, ou a pós-pandemia aumenta a incerteza, diversidade geracional aumenta a incerteza. Quando você tem esse tipo de cenário, você começa a se sentir extremamente pressionado, né? Se você não trabalhar de uma forma a amadurecer o seu pensamento em relação à substituição ou não das suas funções, você vai estar fadado a uma visão pessimista. Não só sobre substituição, mas em relação a tudo, né? Se tudo lá fora está difícil, se tudo lá fora... Porra, como é que você vai achar que sua vida vai prosperar, que você tem um futuro brilhante ou coisa do tipo, né? Você está dando um nome para o seu futuro de não promissor, né? Você já está olhando com pessimismo para o futuro. Então, a liderança atual, eu acho que ela tem que ter esse componente de inteligência emocional muito forte, que é o otimismo. Ah, Felipe, então otimismo no sentido de tolo, né? Você acha que as coisas estão melhorando? Sim, eu tenho repetido isso, algumas pessoas dizem o contrário, que as coisas não necessariamente estão melhorando. Discordo completamente, a gente já falou sobre fazer um exercício desse tipo, né? Se você acha que as coisas estão piorando, então olha 10 minutos atrás. Não conseguiu ver diferença? Provavelmente não, né? Porque 10 minutos atrás a gente estava aqui. Né? Se a nossa conversa melhorou, ok, mas lá fora o que está acontecendo? Olha um né? ano atrás. Olha um ano atrás, olha 100 anos atrás, olha 1000 anos atrás. E se você não achar mudança nesses intervalos maiores, aí acho que é uma questão com você mesmo, de interpretação. Tem até que dar uma olhada nisso. Não tem como. Existem ciclos. Exato. A natureza é cíclica, o ser humano faz parte dela e ele também tem comportamento cíclico. Exato, mas não tem como você não ver melhora. Mas por que a gente é tão pessimista? Por que a liderança ela também vai ter essa tendência a ser mais pessimista? Porque o nosso cérebro, evolutivamente, é programado a ser pessimista. Né? Porque com o pessimismo você vai evitar ataques de predadores. Você vai se preparar melhor para ter o seu sustento. Uma questão de sobrevivência, né? É uma questão de autopreservação. É isso aí. Então, o cérebro ele tem mecanismos em algumas regiões que vão te levar à autopreservação e que vão te levar... de riscos, né? Agora, tantos estímulos assim, né, eles podem te causar uma ansiedade que vão ativar regiões do cérebro que estão ligados ao estabelecimento do pânico, do medo, e que vão te levar a um pessimismo maior. A liderança tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Por quê? Um dos componentes de gestão de relacionamentos que está associado, o que é um dos pilares de inteligência emocional, é o próprio otimismo. Felipe, tá, então agora justifica, argumenta, por que você acha que nós devemos? Por ser otimistas, simplesmente otimistas, né? Vamos olhar para o que está acontecendo. Desde toda essa evolução aí, esse desenvolvimento tecnológico, todas essas mudanças que a gente já falou. Se eu olhar para o passado, eu consigo ver uma mudança significativa e o mundo de fato melhorou. Ah, mas tem guerra. Bom, as guerras já foram piores, hein? E sempre existiu. E vai existir. Eu não sei se eu acredito muito que algum ignorante aí vai apertar o botão vermelho e ouvi alguma coisa do Paulo Guedes esses dias que ele falava assim que gente, eu acho muito improvável que algo desse tipo aconteça, porque se o irmão mais novo, se referindo a um país específico, o irmão mais novo começar a gritar demais, lá falar, o irmão mais velho, que é um grande negociante, é o grande negociante do mundo, né, a China, vai falar, meu amiguinho, calma aí, que o meu negócio é comercializar, trabalhar com negociações. Interesses. Exato. Então, assim, eu não vejo uma perspectiva dessa. Por outro lado, a gente tem uma perspectiva de melhora
crescente, porque a tecnologia vem trazendo isso e o que a gente precisa é se adaptar. Agora vamos pegar um conceito um pouco mais antigo que pode representar melhor isso para a gente. Pirâmide de Maslow, teoria de Maslow, né? O que é essa pirâmide de Maslow? Pesquisa, o Mike, dá uma pesquisada aí, não sei se consegue jogar na tela pro pessoal, se não conseguir não tem problema. A pirâmide de Maslow, ou então o pessoal pesquisa, né? O que está na base da pirâmide de Maslow, da teoria de Maslow? As necessidades básicas mesmo, né? Como sexo, fisiológicas, como básicas. alimentação, né? Enfim. Sono. Exato. Conforme você vai subindo na pirâmide, você tem questões muito mais sutis relacionadas à sutileza do ser humano em se adaptar a uma sociedade em que todas as outras necessidades dele já estão supridas. Para ele partir para um próximo nível, ele precisa ter elas supridas, as anteriores. Exatamente. Agora vamos voltar ao tema central. Será que eu vou ser substituído por inteligências artificiais, por robôs, esse tipo de coisa? Meu amigo, se o operacional está sendo substituído para que você possa fazer algo a mais, você concorda para mim que o nível vai ser muito mais elevado, que a gente pode se desenvolver? Eu acho que isso impulsiona a humanidade. Como não ser otimista num cenário desse? Porque se apertarem o botão vermelho, acabou. Tá tudo certo. Acaba tudo. Tá tudo certo. Agora, eu duvido que apertem. E se não apertar, o que vai acontecer? Só tem um caminho. Para cima e para frente, não tem como mudar isso. Não tem como. Não vejo como mudar. E vendo a tecnologia como uma ferramenta e como um degrau para o ser humano continuar evoluindo. Exatamente. E um propulsor. É um propulsor. E a toada que a gente tem agora é muito diferente. Então, a resiliência vem no sentido também de entender tudo isso, entender que existe um caminho a ser percorrido e que existe, através desse caminho, aprendizagem. É isso aí. Esse é o meu ponto. Não é o otimismo e a resiliência no sentido tolo da palavra, no sentido de tornar-se frágil e aceitar tudo que acontece pela frente. Exatamente. Né? Ou um otimismo figurativo, né? Se tornar vulnerável. Aquele que você finge ser otimista, que as coisas vão melhorar. Não, eu vejo... E não se mover para que as coisas melhorem ou para que você tenha um aprendizado. Eu acho que, e falando em erros, em falhas, em problemas, a gente tem, falando em resolvedor de problemas, que a gente tem que se apaixonar pelo problema, mas no sentido de entender que o problema ele é uma grande oportunidade de melhoria, de crescimento, de aprendizado. Então, a resiliência e o otimismo, eles fazem parte desse caminhar. A gente falou bastante disso, dessa questão do problema e do se apaixonar pelo problema. Vai um pouco na contramão do consenso aí, né? Sobre, contrate pessoas que sejam focadas na solução e tal. Pera lá, vamos entender mesmo. Por que eu tô falando sobre se apaixonar? A solução tem um problema. O processo inovativo ele depende dessa paixão pelo problema para que você entenda o problema e entregue valor para o que realmente faz sentido. Para o que vai ser a solução. Exato. E aí, realizável. Assim como a gente tem metas que elas têm que ser possíveis, realizáveis e tudo mais, a resolução do problema também. Um bom exemplo que a gente pode dar. O cliente vem e fala, me entrega uma cadeira. Você gosta tanto da cadeira que você começa a pôr roda, depois você põe um motorzinho e tal, depois virou um patinete. É melhoria. Você entregou um patinete, ele queria uma cadeira. Lindo, patinete perfeito, mas e a cadeira? O investimento foi muito maior e o valor entregue muito menor. Você já ouviu falar daquela... Fizeram o teste com um ratinho, eles botavam ele num balde d'água, né? Deixava ele lá dentro até pra ver que quantos minutos ele se afogava. Sim. Aí o cara fez um outro teste com outros ratos, né? Que ele, depois de 30 segundos, ele resgatava o rato e botava de novo. Acho que o primeiro morreu com 1 minuto e meio, 2, mas o segundo, ele sobreviveu a quase 4 horas, porque ele criou uma esperança na cabeça dele. Sim. Que ele ia ser resgatado, entendeu? Então ele gerava otimismo que uma pessoa ia buscar ele em algum momento. Não se dava por vencido. Exatamente, Se a gente fizesse ideia do que o nosso organismo é capaz, né, através do cérebro, que eu acho que é o comando central e não tem nem como discutir, mas o próprio corpo humano é capaz, se a gente tivesse ideia disso, a gente ficaria muito surpreso. Boa parte das pessoas sabem, mas tem muitos documentários, e eu até aconselho o pessoal a assistir, de pessoas que viveram situações extremamente estressantes, né, de vida ou morte, vamos dizer assim, e que tiveram respostas
que poderiam ser encaradas como sobrenaturais. Por exemplo, super força. Pessoas que foram esmagadas por rochas, coisas do tipo, estavam em ambientes inóspitos ou inacessíveis, isolados, e que ela só tinha ela e ela A opção mesma. foi ser forte, ter força. Exatamente. Pessoas, às vezes, com ossos quebrados, e que nesse movimento que ela faz, ela acaba de dilacerar vários outros ossos, fica numa situação crítica, mas ela levanta uma carga que não seria possível de ser levantada em condições normais. Sei lá quantas vezes o peso Exato. dela. Como é que ela conseguiu isso? O nosso organismo, ele tem esse plus, esse algo a mais aí para soltar num momento de crise absoluta. O meu tá adormecido, e o seu, Paulo? Hoje nós Você não estamos... está sendo desafiado nesse nível. Nesse nível. Diariamente. Diariamente, né? A gente vai sendo treinado. Os atletas de alta performance, eles têm um treinamento mental até, não sei se maior ou até tanto quanto o físico, Sim. para poder suportar Talvez até mais mental, né? Porque mais até do que o próprio físico. atletas, E é isso militares. E é isso que diferencia eles dos demais. Sim, e essas carreiras, elas trazem lições muito interessantes porque elas trabalham no extremo, né? Quando você trabalha no extremo, você consegue visualizar, o efeito é maior. Mas existem técnicas militares, assim, que são muito bem estabelecidas, que você consegue mudar o fluxo, os circuitos do seu cérebro. A gente fala muito em circuito porque tem algumas definições mais antigas que falam sobre regiões e tal. Por exemplo, a teoria do cérebro trino, né, que separa em três, Uhum. a gente falou algumas vezes sobre, né? Córtex, neocórtex, aí você tem o cérebro mamífero, né? Você tem o cérebro reptiliano. São formas de você deixar um pouco mais didático, mas na verdade o nosso cérebro, ele tem circuitos, vias, né? E aí ele interliga uma com a outra, ele vai acabar produzindo respostas associando regiões. É claro que tem regiões que são mais específicas para criação de hábitos, retenção de memória e assim por diante, mas os circuitos é que são responsáveis por boa parte desses mecanismos. Quando a gente pensa em trabalhar em tensão ou algo do tipo, você consegue evoluir através de alguns métodos, algumas sistemáticas em que você redireciona o fluxo ou reorganiza esses circuitos. Você pode até ter mais neurotransmissores específicos, como por exemplo a dopamina, que é uma das mais importantes, mais faladas hoje, redirecionadas para um circuito mesocortical, que é onde você vai ter mais tomada de decisão racionalizada e assim por diante. Você percebe que conforme você treina isso, você tem uma alteração física e química do seu cérebro, né? Então, e como é que eles fazem isso? Por exemplo, militares, né? Estabelecimento de pequenas metas ou metas mais curtas. Isso funciona super bem. Isso te ajuda a suportar muito mais tempo. É o que aconteceu com o ratinho. Uhum. Né? Se você estratifica isso, e olha lá, o ratinho, acontece com o ratinho o que acontece com a gente. Exato. E o militar, ele tem uma capacidade de resposta, né? Especialmente, não sei dizer no Brasil, o que eu conheci ali, o que eu estudei foi sobre militares americanos, os navies lá, né? Eles têm esse tipo de treinamento e ele é um treinamento muito pesado. Então, eles conseguem fazer essa modificação do fluxo, né, comprovadamente, do fluxo sanguíneo, do fluxo de neurotransmissores e de ajustes neuroplásticos do cérebro devido a essas adaptações. Então, estabelecer pequenas metas, ter um controle da respiração diferenciada. A gente fala muito em respiração, né? Por quê? A respiração é o conector entre o sistema simpático e parasimpático que a gente tem, ou seja, todos aqueles estímulos que nós não controlamos no nosso organismo, a respiração é o meio do caminho, é a conexão, é a interface daquilo que a gente não controla, por exemplo, aceleração do batimento cardíaco, capacidade pulmonar, frequência respiratória por si só, dilatação das pupilas, capacidade de visão, até esses casos extremos de super força ou coisa do tipo, né? Essa conexão ela é dada pela respiração, né? Capacidade de meditação, mas que tipo de meditação? Quando a gente fala em meditação, geralmente o pessoal já dá um passinho para trás, né? Tem a meditação rápida que você faz onde você está, de 1 minuto, 2 minutos. Exatamente. 1 minuto, 2 minutos, práticas de 20 minutos deitado. Tem muitas coisas que ajudam muito e que vale muito a pena. Sono
porra, podemos dizer aí, com base em ciência, que vai ser cerca de 80% de tudo isso que a gente está falando. Epa, né? Então, Precisa reorganizar ali à noite as ideias. exato, porque tem Sistema imunológico. algumas coisas que acontecem Ciclo durante a noite. circadiano é fundamental para isso. Exatamente. Existem alguns mecanismos de limpeza do cérebro que acontecem só durante a noite. Existem mecanismos de liberação de GH, de hormônio de crescimento, que vão acontecer na primeira fase da noite. Melatonina também. Sim, sim. A melatonina regula o sono. Exato. Tá tudo relacionado. Agora, precisamos aprofundar tanto, entender o hormônio X, o hormônio Y? Acho que não. O que é importante é a gente saber como que essas coisas estão acontecendo, entender um basicão, para você não achar que você está vivendo uma realidade paralela, entrar demais no virtual e não entender como é que as coisas estão funcionando na sua cabeça. Quando a gente fala de dopamina é muito interessante, porque hoje a gente vive num mundo em que a dopamina fásica e a tônica ela é contrastante, né? A gente espera ter um padrão de dopamina tônica níveis um pouco acima do basal ou basal, né? Para que você tenha uma motivação relativamente constante, para que você não tenha aquelas oscilações muito grandes. E o que as telas fazem? Né? Essa rolagem, vícios diversos, né? Seja em bebida, isso, aquilo, outro, pornografia, tudo isso influencia bastante. Exatamente. Você tem um pico de dopamina, e é o mesmo mecanismo do vício na droga, ou coisa do tipo. Você tem um pico de dopamina, a gente chama isso a dopamina fásica, né? E logo em seguida ela vai cair a níveis abaixo do basal. Ela não vai retornar necessariamente a níveis basais. Quanto mais isso for se repetindo, o seu cérebro vai entendendo que ele vai ficar lá abaixo do basal e depois você vai ter que ter esses picos só para atingir o basal. Aí você está com um problema. Como resolver? É o mecanismo da droga. Como é que se resolve? O tédio. O tédio é trabalhando e estudando. É uma valorização do esforço, tá? É uma valorização do esforço. Toda vez que você começa a valorizar mais o esforço, as tarefas que exigem esforço, você começa a pavimentar melhor esse caminho. Mas não é viciante isso, no sentido assim, de toda hora ter que fazer isso para poder o cara se melhorar? Exatamente o que eu ia perguntar. Isso não é um problema? No trabalho, você tem que... No trabalho. No mercado de trabalho. Mercado de trabalho. Numa empresa. E o cara ter que... A empresa sempre está tem que ir lá pegar... A empresa sempre está tendo que estar fornecendo alguma coisa, alguma condição, alguma ferramenta, alguma premiação, ou em dinheiro ou não, para poder sempre ter essa recompensa para o funcionário. Muito bom esse tema. Aí a gente está falando um pouco da gamificação, desses processos. Né? O salário em si, o dinheiro, obviamente, é uma recompensa. Eu não encaro como uma recompensa. Tem algumas pessoas, por exemplo, no sentido assim, se você perguntar para as pessoas por que você trabalha? Eu trabalho porque eu gosto de ganhar dinheiro. Outras, eu trabalho porque o salário não é tudo, mas eu quero ser reconhecido. O outro, eu quero me sentir importante, eu quero me desenvolver na minha carreira. Existem pessoas que têm essas motivações na vida. Tem outras pessoas que elas não têm essa motivação. E aí a empresa começa a ter que lançar, né, ou benefícios ou formas de bonificação nessa empresa, desafio para manter esses funcionários motivados. Você precisa ter propósito mesmo que aquilo nunca se concretize, mas para que você viva motivado e você estimule dessa forma que a gente falou no cérebro, você precisa ter propósito, tá? Independentemente se esse é o fator motivacional que mais te leva adiante. E motivação o que é? É aquela vontade de ir até alguma coisa. Motivação de ir à academia? Por que eu levantei para trabalhar hoje? Por que eu levantei para trabalhar? Por que eu saí de casa para ir para a faculdade? Né? Isso é motivação. É o que te leva, o que te faz deslocar, né? Está extremamente associado a esses picos dopaminérgicos, ou essa regulação dopaminérgica, exatamente. Ou da expectativa em si, né? Sobre a gamificação ou processos, bonificação, esse tipo de coisa. Olha, aí tá um problemaço se você trabalhar de uma forma muito aleatória ou não muito precavida, né? Porque simplesmente bonificar, você pode criar um problema maior do que aquele que você estava tentando resolver. Uhum. Bonificação é algo perigoso. Salário não é fator motivacional. Nunca vai ser para ninguém, nem para aquele que fala que é. Salário é um fator desmotivacional. E aí o que eu quero dizer com isso? Se o salário não for justo, desmotiva. Se ele for muito acima do justo, não faz diferença. Pelo contrário, é prejuízo, não vai motivar
E pode ser que você desencadeie um processo de motivação para o uso daquele dinheiro pela pessoa. Ela começa a olhar mais para onde eu vou gastar. O que eu vou fazer? Ela começa a se engajar muito mais com outros temas que não os da empresa. Com o gasto dela do que necessariamente do mérito. Exato. Então o salário ele precisa ser justo. Ele precisa ser justo para não desmotivar. Acima disso, ele não motiva, tá? É diferente de participação, de premiação, né? De um salário variável. É diferente, mas aí que tá, é perigoso. É perigoso associar isso sempre ao salário variável ou coisa do tipo, né? O que é importante a gente entender, e a gente falou bastante sobre isso também várias vezes já, é sobre o fator motivacional, e você falou muito bem disso, né, Evelyn? O que é que faz essa pessoa sair da cama? Você, Thiago, o que é que te motiva? Propósito, meta, né? Objetivo? É a curiosidade? É a ordem? É a No responsabilidade. meu caso, é a Receita Federal. É a responsabilidade. Legal. Responsabilidade, né? Você percebe que são perfis muito diferentes. Uhum. Liberdade, né? Autonomia me motiva muito. Curiosidade, o poder investigativo me motiva muito. Tem pessoas que não conseguem se motivar se não houver ordem. E o que eu quero dizer com ordem? Se Alguém tudo não dizendo for que muito você bem fez. estabelecido e tal. E aí quando você pega Então, as trazer gerações... parâmetros para eles, né? Tem que dar parâmetros. Exatamente. Olha o choque que você tem quando você compara diferentes gerações. Gerações mais antigas, geralmente elas preferem essa ordem, elas preferem que as coisas sejam muito bem esclarecidas ali. A geração mais nova, ela prefere ter um pouco mais de liberdade, é um perfil geral, tá? Então todo mundo é assim. Até no sentido de não aceitar alguém, né? Não aceitar a submissão, no sentido de ter alguém, um superior imediato que diga a ela, olha, eu preciso que você faça isso hoje, amanhã aquilo. Agora, você percebe por que essa pesquisa vem dizer que 85% do sucesso vai estar relacionado ao desenvolvimento de habilidades socioemocionais? É isso. O líder dessa nova era, dessas novas gerações, ele vai ter que estar olhando para tudo isso. Ah, mas daqui a alguns anos essas gerações mais antigas não vão existir, mas pelo amor de Deus, se está surgindo geração atrás de geração Porque não é... com perfis diferentes, será que nós vamos ter mais ainda? Mais gerações ainda para trabalhar? Como é que vão ser? O que será que tem para mudar mais? Não sei. Essas perguntas não necessariamente precisam ser respondidas agora. O que a gente pode focar é em compreender o porquê que tudo isso está acontecendo e que isso é uma transformação positiva. Desde que a gente saiba que é uma travessia, a gente precisa se adaptar a esse momento, ser antifrágil e que a liderança ela precisa encarar dessa forma a partir de agora. Existe programas para trabalhar isso dentro das empresas? Esse contexto de fragilidade, não frágil? Existe, claro que existe. Eu acho que isso está dentro de todo esse trabalho de soft skill, né? Uhum. A empresa ela tem que estar trabalhando. Agora, soft skill é um tema muito complexo. Por que a gente utiliza cavalo? Porque o cavalo é um ótimo laboratório para essa aprendizagem, né? Você tem uma assimilação rápida. O cara vem aqui e fala: ah, eu puxei o cabresto muito forte naquele dia, naquela reunião. Pô, mas nem tinha cavalo ali, ele estava falando sobre uma pessoa. Uhum. Ele conseguiu Fazer uma analogia, isso, né? isso gerou aprendizado. Ele acessa muito mais fácil esse conhecimento. E na próxima vez vai ser mais fácil de responder até o dia que ele esquece do cavalo. Né? Por isso que a gente utiliza. Existem formas de fazer isso sem cavalo? Claro. Trabalhar soft skill. Agora, soft skill é complexa, né? Ela é diferente da habilidade técnica. Então, você tem que trabalhar no dia a dia. Agora, o processo ele é muito importante para isso. Quando a gente fala sobre gamificação, voltando um pouquinho nesse ponto específico, a sua gamificação, o que ela tem que estudar? Na minha visão, falei isso para a Evelyn hoje, né? Teoria de Kurt Lewin lá, teoria de campo de Kurt Lewin, 1943, comportamento é uma função de personalidade e ambiente. Como é que eu estabeleço uma boa gamificação? Primeiro, quais comportamentos eu quero? Quais eu não Individuais e coletivos, eu tenho que lembrar disso também, tá? Uhum. E quais eu não quero? Se eu não começar por aí, o que eu começo a fazer? Eu vou lá, põe uma mesa de sinuca, eu coloco... cervejeira. Exato. Eu coloco salário variável. Sala de descompressão. Graças a Deus, o tempo mostrou que eu nunca fui a favor disso. E graças a Deus o tempo mostrou que isso não era a melhor saída. Eu vou ser muito sincero. Eu não sei Porque se é era ruim. porque Evelyn, penso que Também tem isso, né? Eu não sei se é ruim. É um ambiente que não é direcionado. Então, é um ambiente. Epa, é aí. É esse o problema que eu vejo.
é um ambiente que ele não é direcionado justamente para o Isso aí. comportamento que eu quero ou que eu não quero ter, onde tudo é permitido. Exato. Pode ser bom. Nós não estamos falando em controle. Nós estamos falando em direcionamento do que é de acordo com a cultura da empresa e do que não é. Exato. E porque o fator comportamental, aliás, o fator de personalidade, ele existe. Isso não é a empresa quem vai definir qual é a personalidade de um funcionário ou de não, independente da geração dele. Agora, a variável ambiente, ela é controlável no sentido de dizer o que Pode que não pode. É a que o que você eu mais quero, o que pode eu não quero, trabalhar. É isso aí. para eu ter a influência em cima de um comportamento, em cima de uma personalidade que já existe. Sim. Então, por isso que eu digo, a permissividade sem nenhum tipo de direcionamento, ela é extremamente nociva. Você gera o caos em qualquer ambiente. Porque você vai estar alterando o ambiente, não é? Não é verdade? Então, a gente estava falando sobre a tecnologia, a transformação digital, isso e aquilo. E a gente está falando sobre alterações de comportamento que são positivas e outras que são extremamente nocivas. Não é isso que nós estamos falando? Uhum. Então, assim, ó, se o comportamento está mudando, o ambiente está mudando. As personalidades, elas se formaram ali até os 7 anos, teve alguns traumas na adolescência, e aí tudo isso se consolidou. Algumas pessoas tiveram traumas emocionais muito fortes a partir dali, e essa personalidade ela também pode mudar. Por quê? O que é personalidade? Do que ela é composta? Fator genético, que é o temperamento. Esse temperamento ele vai chegar com você e depois caráter com uma definição um pouquinho diferente do que a gente já imagina quando a gente fala em caráter. O caráter é no sentido de seu aprendizado, as suas crenças, o ambiente que você foi criado quando você era criança ali, as vivências que a gente teve durante exato, né? Aquilo que você foi condicionado naquele início. Então, a sua personalidade ela é muito formada, muito embasada, fundamentada nesses dois aspectos. Temperamento, que esse aí você vai nascer com ele, e a formação de caráter, né, com essa abordagem que a gente está falando. E falando de caráter, igual um exemplo assim, a gente sempre fala, né? O pai, talvez ele não encerra uma cadeia hereditária, né? E o filho vai fazer as mesmas coisas que o pai fez. E assim vai indo. Não se funde um ciclo ali. Ele sempre é contínuo, né? Até alguém dar um stop. Exatamente, Até alguém apertar o botãozinho ali. É. E tem coisas que a gente quer quebrar e tem coisas que a gente não quer quebrar. Tem muitas coisas do meu pai que eu quero levar, que foi o meu maior exemplo. Que são benéficas. Tem coisas que eu quero cortar, né? E é natural que seja assim. E que para hoje, na sua vida ou na forma que o mundo está, de repente não são mais viáveis. Exatamente. Outra época, é isso aí. A gente tem que fazer essa avaliação. A questão é que tem muita coisa que foi passando de geração a geração e ninguém cortou. Que ninguém parou para fazer essa análise. De repente isso aqui não é mais importante, não é válido, não é mais necessário. Também porque não é tão fácil, né, Evelyn? Às vezes é um pouco não é doloroso, às vezes é um pouco doloroso o processo de você se desvencilhar de algo que foi muito impactante para você numa fase em que você estava em formação ainda, né, com 7 anos ou menos, durante a sua adolescência, eventos que foram traumáticos. Meu amigo, você vai ser muito corajoso de pegar isso e falar, opa, e antifrágil, né, de pegar isso aí e fazer e tirar o band-aid dos limões da limonada, é isso aí. É tão simples assim. Então é isso aí que acho que é isso que você quis dizer, né, Thiago? É isso aí. E assim, eu acho que falando também falando das empresas agora, como é que a gente faz o recrutamento e seleção? Até que ponto é interessante a gente ter pessoas? A gente discute muito isso, né? Poxa, falta mão de obra em todo lugar, em todas as áreas. Puxa vida. Peraí, mas até que ponto a gente prefere pessoas que já tenham mais experiência no mercado de trabalho, porque elas vão resolver um problema que eu tenho? E até que ponto o que é resolver um problema, o que é ter um problema é realmente um problema, é realmente muito ruim? Evelyn, olhar para ele, ter pessoas experientes ou não experientes, como é que funciona isso? Eu vou ser muito honesto com você sobre isso e eu acho que talvez a gente, a partir daqui, possa exercitar para olhar de uma forma diferente, tá? Muito comum em qualquer lugar que você vá, as pessoas dizerem, mão de obra tá difícil. Tá faltando mão de obra. Tá faltando mão de obra, não tem pessoas qualificadas, as pessoas estão sem vontade. E aí vai. Pera lá.
Ninguém quer trabalhar, só quer receber o salário. Aí eu digo, pera lá, vamos dar uma estudada no que nós estamos falando. Será que é isso mesmo? Pode ser que seja mais difícil trabalhar. Se você olhar para a gestão ou para a liderança como antigamente, como as gerações passadas lidavam bem com a liderança, como os modelos de gestão funcionavam antigamente. Agora, meu amigo, se você ficar preso nisso, você não vai ter mão de obra mesmo. Se você olhar para o hoje e tentar entender, e aí sim, voltando a todo esse perfil de liderança que a gente está criando aqui, construindo, né? Como ele deve ser, será que a mão de obra vai ser tanto problema assim, né? Pô, o líder ele tem que ser uma pessoa, primeiro que vai servir também, mas ele tem que ser uma pessoa que se motiva por trabalhar as pessoas, Líderes né? formam outras pessoas, Por formam outras encorajar vidas. as mentes, né, a se transformarem. Ele tem que ser um grande entusiasta nesse sentido. Se o líder já começa dizendo, mas não tem pessoa, pô, então ninguém vai servir. Ninguém nunca vai servir. Ninguém está pronto, né? E todo mundo tem níveis de amadurecimento. Exatamente. Então é necessário o líder entender isso e saber onde que ele vai contribuir cada um. E eu acho que, de modo geral, em qualquer segmento de mercado, a gente precisa começar a entender melhor isso. Trabalhar melhor as lideranças nesse sentido, começando por quem está promovendo essa mudança, pelo proprietário, pelo, sei lá, pelo CEO. Se esse cara não está olhando dessa forma, as lideranças dele provavelmente não vão olhar também. E as empresas precisam olhar para desenvolver os líderes, porque a liderança não é um dom, ela é uma capacidade que o ser humano tem, ou seja, ela é ensinável e treinável. Isso, então se eu estou dizendo que não tem mão de obra, que está difícil, aquilo outro, vamos dar uma paradinha, dar uma refletida, ver se a nossa gestão ela é condizente com o momento que nós vivemos hoje, com a complexidade, com a ambiguidade, com a universalidade e todo o resto que o mundo é hoje, né? Será que nós estamos nos encaixando bem nesse mundo como líderes, como gestores? Ou nós vamos ficar para sempre reclamando que não tem mão de obra, que está difícil? Eu acho que é esse cuidado que a gente tem que tomar. E eu vou falar isso sempre para todas as O lideranças. cara reclama, mas não faz Isso nada. incomoda, Thiago. Exatamente. O cara reclama e não faz nada. Isso incomoda. Quando você fala isso pro CEO, quando você fala isso vai pro engolir. O que você está fazendo? presidente, isso incomoda de um uma jeito. responsabilidade, né? Naquilo ali que você reclama. Qual é a tua responsabilidade? Quanto a empresa investe? Exatamente. Mas eu vou investir no cara e ele vai sair. Aí eu pergunto assim, e aí se eu invisto no cara e ele fica, eu vou ter um péssimo profissional aqui dentro. Faz parte das empresas desenvolver pessoas? Claro que sim. A gente contrata, desenvolve e retém talento. São 3 importantes etapas do RH. Você tem que desenvolver não do zero, como se ele fosse um filho seu, e você desenvolvê-lo durante uma adolescência e até a fase adulta. Mas você desenvolve ele do ponto de vista de soft skills, de hard skills, sim. Você aperfeiçoa, você melhora esse seu funcionário, assim como os líderes. Sabe por que eu acho que a alta gestão de muitas empresas acabam andando nessa contramão aí e não olham para isso com o cuidado que deveria ter, né? Como o mundo passou a ser muito incerto, muito complexo, né? A liderança num mundo um pouco anterior a essa era que a gente está vivendo, ela era muito mais controladora, né? Você tinha esse controle e o ser humano por si só ele vai querer controlar tudo que ele puder, até o que ele não puder. Né? É a ilusão de que o ser humano tem de que ele controla tudo. Isso, exatamente. Agora, é o homem em casa. Não, e a pandemia ela veio para provar isso. Acho que é por isso o desespero da humanidade é achar que perdemos o controle de tudo, mas a gente nunca teve. Nunca houve. A gente só tem essa ilusão de que a gente controla. Agora, nesse meio do caminho, o que aparece muito e a forma como as lideranças, a alta gestão acaba percebendo é que tudo isso não passa de firula. Né? Tem muitos conceitos novos. E aí, o cara trouxe aqui o conceito que chama H-Mindset. Pô, mas peraí, deixa eu me explicar. Por que eu falo H-Mindset? Porque o termo Mindset está bem consolidado no mercado e as pessoas entendem muito bem o teor dele, a profundidade do tema, mais do que se eu falar mentalidade. Quando eu falo mentalidade, eu percebo que, em boa parte dos casos, as pessoas não ficam tão compenetradas no que de fato aquilo significa.
Quando eu falo mindset, geralmente, né, enfim, o H é por causa do cavalo, né? Do horse. Horse. Então, tudo isso começa a parecer muito firula, porque o potencial inovativo da nova era é muito grande, então muita gente vem trazendo muita coisa nova. Tem muito consultor que vai levar ali um conceito que às vezes, né, eu acho que isso é tudo questão de ajuste. Nessa nova era é necessário esse ajuste. É fundamental que você perceba o que funciona, o que não funciona. Só que isso acontece de uma forma muito mais acelerada do que no passado. Quando as grandes lideranças, quando os CEOs, a alta gestão, olha para isso e fala, não, esse não é o caminho, e começa a andar na contramão, eu acho que isso explica um pouco, né? Porque o mundo novo ele é tão incerto, tão ambíguo, né? Uhum. As coisas acontecem tanto ao mesmo tempo e de uma forma tão dinâmica, o cara fala, vou voltar ao meu controle total que eu tinha aqui, Eu sei como é que vou agarrar e vai dar tudo certo, é o meu porque porto seguro. sempre deu certo, não é alguém novo aí que vai vir e vai me chorar ensinar. em posição fetal, pô. Exatamente. Eu Vai sempre fiz chover. assim, meu pai fez assim, quando meu avô fundou a minha empresa era assim. Aí, Síndrome de Gabriela. esse líder ele vai ter que olhar para essa curva de desenvolvimento tecnológico e entender que isso é um dos principais fatores e que ela não é linear, ela é exponencial, e nós já estamos vivendo uma fase dela em que Não adianta negar. ela já... Aceita que dói menos. Senta aí, exatamente. As pessoas acham que inovação é... É alguma ferramenta, alguma coisa tecnológica muito ciência de inovação é foguete, gente. a não é. história. Gente, né? E não é. Inovação é mais sobre gente do que... São pessoas que Pô, fazem algo diferente que geram um grande resultado. Eu acho que essa questão ela é muito importante. Quando eu falo que eu Não tenho... é ir à lua. Não necessariamente. Ir à lua Mas não Ir à só lua isso. mas não só isso. São coisas muito mais Quando eu simples. falo que a tecnologia está tomando alguns lugares, está nos proporcionando deixar um pouco de lado o operacional para cuidar um pouco mais de outras áreas mais avançadas, basicamente, eu estou dizendo que o ser humano agora ele tem uma nova oportunidade de trabalhar em novas frentes que são mais sutis, mais sensíveis, né? Ou seja, o foco em pessoas começa a aumentar e não diminuir. As pessoas têm a ilusão de que com a transformação digital o foco em pessoas vai diminuir, a máquina toma... Não, a máquina está te dando tempo para focar em pessoas. Olha que paradoxal. Né? Você começa a viajar, você começa a falar, não, agora a máquina vem e faz o que... Eu vou ficar em casa sentado no sofá assistindo Netflix. Quem opera a máquina? Quem alimenta quem opera a informação que a máquina vai... Sim, e até mais do que isso. Humano. Até mais do que isso. Desenvolver temas em que a gente não estava preocupado, pirâmide de Maslow de novo. Temas que a gente não estava preocupado porque não tinha tempo para isso. Né? A sociedade europeia viveu durante muito tempo num status quo ali, né, em que ela não tinha grandes desafios, porque ela chegou num nível muito elevado ali de desenvolvimento. Né? Agora está vivendo para a época, sim, uma outra fase desafiadora, né? Mas você percebe que quando essas necessidades básicas são supridas e quando o ser humano ele não tem base suficiente para lidar com isso, o que acontece? Depressão, ansiedade, suicídio e assim por diante. Por que 2025 aqui nós estamos passando por um novo pico, né? Desse tipo de transtorno, de ocorrências de suicídio? Por que isso está acontecendo? Porque nós estamos nos adaptando, em parte, tá? Em parte. Sou psiquiatra, não sou especialista na área, mas nós estamos passando por essa fase de adaptação em que a gente tem que começar a entender qual é o nosso papel a partir daqui. Se as necessidades básicas vão sendo supridas, se a tecnologia vai me ajudando a fazer essas... Se eu vou poupando meu Winchester aqui, né, de não meu colocar HD. tanta coisa, a inteligência artificial pode fazer isso por mim, eu vou poder direcionar o meu foco para questões mais elevadas da pirâmide. Vai indo para o pico da pirâmide. Exatamente. E a gente só consegue fazer isso se as bases, né, as camadas mais básicas estiverem supridas. E é isso que está acontecendo. E uma coisa muito importante é entender que dentro da empresa, o funcionário, a responsabilidade de suprir as questões básicas empresariais é da empresa. Uma vez que elas estão pautadas na cultura e nas diretrizes da empresa. Que é o que o pessoal fala do fit cultural. Então, quer dizer, para a tua empresa, você precisa dar condições para que as pessoas entrantes, elas se adaptem, e você, como empresário, precisa fornecer e mostrar isso
para os seus funcionários e para os seus novos ou antigos? Tem vários alertas que vão aparecendo no meio do caminho com tudo isso que a gente está falando. E olha só, nós estamos falando que nós estamos nos adaptando a uma curva exponencial de desenvolvimento tecnológico, a gente está tendo que se adaptar e tal. Voltar ao cavalo, né? O cavalo continua sendo um repositório desses conhecimentos ancestrais que nós nunca vamos deixar de utilizar. Nunca vamos. E está muito associado a soft skills. Toda vez que eu começo a achar que o mundo está indo para um caminho e eu não tenho mais que usar esses conhecimentos básicos, eu começo a deixar de ser uma liderança tão eficiente quanto eu poderia ser. Por quê? Mais uma vez, o estudo falou, 85% do sucesso vai estar associado a soft skills. Se você não olhar para a tecnologia como um propulsor do foco no ser humano, seja ele o cliente, seja ele o colaborador, seja ele o seu filho, meu amigo, você está totalmente equivocado. A tecnologia é uma ferramenta. É, a liderança. É um meio, não um fim. E ela propulsiona a gente ao foco nas pessoas. Se você acha o contrário, talvez valha a pena dar uma interpretada melhor no que de fato está acontecendo. Por isso é que eu entendo que o otimismo, ele vem daí. É só olhar o que está acontecendo, o que vem acontecendo. Ô, Felipe, mas peraí, guerra, pandemia, tal. Violência. Sempre existiram. Então, mas exato, e de que forma isso está acontecendo agora? Será que isso não é um ajuste final, sabe? Não, será que nós não estamos se adequando um pouco melhor? Polarização política. Por que tem tanta gente de cá e quase ninguém no meio, né? Porque eu entendo que nós estamos procurando o meio do caminho. Mas então era só a gente ir para o meio. Não, o meio é mais difícil. É necessário o parâmetro. E ele é complexo. E os extremos são é o principal parâmetro para a gente achar o meio. Para você se tornar mais pragmático, para você olhar mais para os fatos, você tem que sair do extremo, porque senão você está usando muito o emocional para trabalhar tudo isso. É por isso que a gente está nos extremos, né? Vai para lá, vem para cá. Na minha opinião, nós vamos achar o meio do caminho. Felipe, mas então é em cima do muro? Não, não é isso não. Mas para cada questão você vai ser pragmático, cada vez mais, né? Aí tem muita gente que começa a falar, mas isso não funciona, porque quem é anti-establishment tá iludido e tal. Eu acho que nós estamos no processo. Tudo que a gente vê, a pessoa que está acostumada com um determinado processo dentro de uma empresa ou na política, ele não acredita que algumas coisas vão mudar. Mas algumas coisas vão mudar, querendo ou não. Elas vão ser atropeladas por toda essa mudança. Controle, não se iludam. Exato. Então, por si só, eu acho que as teorias, né, seja ela tendendo ao comunismo, ao socialismo, ao capitalismo, tudo isso, de alguma forma, vai se ajustando no melhor modelo possível. Conforme o tempo for passando, as coisas vão se ajustando. Porque as coisas vão te obrigando a isso. E a melhoria, ela acontece depois, geralmente, do caos, né? As coisas precisam se desorganizar. De algum nível. De algum nível de caos. E aí é que está, mais uma vez, o conceito da antifragilidade. Se depois do caos melhorou, se depois da Segunda Guerra nós melhoramos, né, é sinal de que nós fomos antifrágeis. O impacto foi muito forte. Nós sofremos muito, né? Há muito custo, mas... O custo foi muito alto. Precisava? Eu acredito que não. Acho que nunca vai ser justificável, tá? Mas se aconteceu, nós superamos, melhoramos após isso, significa que a humanidade foi antifrágil. Superamos a época da Guerra Fria? Superamos, entramos em outra agora, né? Vamos superar essa? Claro que vamos. Né? Os ajustes estão acontecendo. Custosa, mas sim. Espero que não tão custosa, né? Inevitavelmente ela vai acontecer. Se a gente superar o Lula, estamos feitos. Vamos nem entrar nesse mérito da questão. Não. Não, obrigado. Não. Quer água? Eu aceito. Eu aceito, Mike. Esse japonês aí é mágico, hein? Não, o japonês é voador, filho. Cara, queria da gente sem o Mike. Mike é estrela. Bendita a hora que a Sandy apareceu aqui na empresa. Graças a Deus. Baseado numa mulher. É verdade. Não, obrigada. Foi um acaso tremendo o Mike aqui. Gratíssima surpresa. Mas falando assim do meio empresarial, o sucesso de uma empresa hoje, né, ele é pautado em processos e pessoas através de ferramentas. Então, eu acho que isso engloba e de uma certa forma, não resume, porque a gente tem
né, falar sobre capacitação de pessoas e lideranças, eu acho que isso dá aí Eu gosto muito de associar, muito tempo de conversa. sim, eu gosto muito de associar a gestão mais moderna a uma mentalidade de gestão de projetos que funciona muito para qualquer tipo de gestão, seja as mais antigas, né, comercial, pessoal, de marketing, etc., né, até as mais novas, participativa, estratégica e assim por diante. Gestão de projetos, ela transita entre dois polos de gestão que são preditiva, né, e ágil. A mentalidade ágil, ela foi criada ali o Manifesto Ágil em 2001, né, para o desenvolvimento de softwares. Então, é uma forma de se trabalhar com gestão de projetos um pouquinho mais fragmentada para que você colete as informações necessárias e vá desenvolvendo e aperfeiçoando A cada etapa. e entregando parcialmente para o seu cliente para que ele valide suas entregas parciais. Porque imagina comigo, vamos construir um prédio. Ele tem acompanhamento. Você tem informação Uhum. de como construir um prédio? Tem, né? Lógico que construções complexas você vai ter etapas que talvez você consiga jogar dentro de um framework ágil, tá? Mas você tem informação abundante. Pesquisa científica, na maior parte das vezes, você tem informação abundante. Então, o que impera aí? Planejamento. O planejamento tem que ser massivo, o risco vai ser assumido só na entrega final, que é o risco de não entregar exatamente aquilo que se propunha. E a entrega é final. Então, o planejamento tem que ser abrangente, tem que ser detalhado, porque a informação é abrangente. Quando eu falo em mentalidade ágil, eu falo numa mentalidade mais adaptativa, né? Ela pega, constrói pequenas sprints ou pequenas corridas, aonde eu coleto a informação, construo e valido rapidamente. A partir dessa validação, eu já tenho um repertório, eu faço uma nova Próxima etapa, um corrida. sprint. Tem essa forma, né, em sprints, que é o Scrum, mas tem tantas outras formas ou métodos, né? Aí sim a gente pode falar em métodos ágeis. A gestão, eu acho que ela tem que se basear muito no Manifesto Ágil e na mentalidade ágil hoje. Por quê? O que a gente estava falando agora há pouco? O mundo não é mais incerto, o mundo não é mais complexo, não é ambíguo, não é universal, é globalizado. Então, nós precisamos de uma mentalidade que não fique tão presa no planejamento. Como que a gestão mais antiga ela acaba criando uma série de processos engessados e ela não põe isso na prática ali, não vai validando. Então, isso acaba horizontalizando a equipe quando você traz essa mentalidade um pouco mais para o jogo. Ah, Felipe, então tem que ser totalmente ágil para a vida. Na área da contabilidade, eu acho que se você colocar a mentalidade ágil pura e simples, eu acho que você vai ter problema. Ela é a exceção, não a regra neste. Na verdade, tem o meio do caminho, mais uma vez, né? Você consegue hibridizar. Então, ter uma boa caixa de ferramentas e saber usar essas ferramentas que estão lá dentro, eu acho que é muito mais importante do que chegar e falar, não, vamos usar o método X, Y, Z. Cara, método ações, tem demais. Tem método para outras ações a gente tem lá. Nomes em inglês. Scrum, isso. Né, nomes em inglês, em alemão, em japonês, é muito fácil de criar. CA, 5S, isso, por aí vai. Isso. Você consegue criar sua marca falando palavras, termos específicos, como o consultor, o coaching que vai lá e fala isso, aquilo. Senhor. O cara cria uma marca, o cara vai criar uma marca com aquilo, né? E ele ganha dinheiro ensinando os outros como ser milionário. Como que ele ficou milionário? Essa é a questão. Rapaz. Olha, pessoal, esse é um ponto que eu gostaria muito de tocar nesse ponto, porque quando você vem trazer algo relativamente disruptivo, uma metodologia de trabalho com cavalos para aprendizagem, isso na minha visão mesmo, quando eu abstraio de tudo que eu conheci em relação aos cavalos e às pessoas, eu já penso em charlatanismo na mesma hora. Eu não queria dizer isso, mas já que você falou... Não, mas tem uns caras não parece? Conhece vários. Porque é você nítido. Tá o cara é milionário, o cara ensinando... Calça apertada. Como que ele ficou milionário? Mas ele ensina os outros, mas ele não faz. É como o Thiago sempre fala. Como é que eu vou fazer a contabilidade para uma empresa se eu não tenho a minha própria? Agora, é tão óbvio. Como é que as pessoas têm que... Como é que eu acho que as pessoas têm que trabalhar esse tipo de coisa? Filtrando melhor.
né? Então, as lideranças, eu acho que elas podem experimentar. Não tem mal nenhum experimentar um novo coach, um mentor, um curso assim, um curso assado. Cara, experimenta, entendeu? Experimenta, vai devagar, né? Não leva, Se emociona. não Lá. leva a um empresa projeto inteira. piloto Vocês não levaram 3 pessoas numa no primeira Hotmart edição, inicial. né? Depois, vocês levaram quantas pessoas? 12 pessoas de uma vez O só. resto dos líderes. E depois levaram mais 5 pessoas e o Thiago foi lá também. Se convenceu por livre e espontânea vontade. Gente, isso pra mim, olha, Felipe, parabéns, foi mal feito. E o Thiago diz assim, eu vou fazer, porque das outras edições a gente dizia, ó, vocês precisam fazer, é interessante toda a liderança, em todos os níveis. Então, o que eu quero dizer é exatamente isso. Esse filtro ele é muito importante, a gente tem que estar aperfeiçoando esse filtro, tá? Eu confio no produto, então vai experimentar, manda uma pessoa para experimentar. A grande questão é que se você começa a olhar para tudo sempre como firula, você vai começar a andar na contramão, a alta gestão lá que eu falei, ela vai usar isso como uma muleta e não vai mais evoluir, vai ficar parado. É a grande muleta dizer, falta mão de obra, não isso é uma grande muleta. É isso aí, você vai se Tudo expor bem, nisso. isso é um problema, mas eu, enquanto gestor, enquanto empresário, o que eu vou fazer para resolver este problema da minha empresa? Ponto. Se está todo mundo nesse mesmo barco, então quer dizer que é verdade? Então quer dizer que eu vou ter que tomar providências para reduzir isso na minha empresa. Coisas que se ouvem com frequência. Adoro abrir CNPJ. O difícil são as pessoas. Pera lá, meu amigo. Se você gosta de... Vou cursar zootecnia porque eu não vou lidar com gente. Felipe zootecnista, eu zootecnista. E aí? Exato. A maior mentira que já contaram pra gente. Mas é melhor lidar com animal, isso eu garanto. Mas tem o dono do animal. Discussão tem outro podcast e difícil. Não gente, as pessoas elas são difíceis de lidar. Você precisa conhecer a realidade, precisa conhecer os perfis, ter ferramenta para lidar com elas. Fácil, nada é. Levantou da cama, já tornou difícil. A escolha é só difícil. Tá contra, já tá contra a física aí. Então, e dizer assim, é difícil. Terceirizar a tua responsabilidade, que eu acho que é o grande complicado da história. A empresa é sua. A responsabilidade é sua. Você é o líder. O que você vai fazer para melhorar isso? A gente conversou bastante sobre isso, né? E eu acho que a palavra melhor de todas aí para encaixar esse tema é delegação. E é difícil, hein? Porque vamos pensar como o dono do dinheiro, hein? Pô, em que eu vou investir? Né? Que vai me é dar diferente retorno? de uma pessoa que está como analista. Meu amigo, se você é o juiz ou você é o analista, é muito mais fácil ser analista do que ser o juiz. A tomada de decisão é muito difícil. E aí quando você vai tomar essa decisão, a consequência, o desfecho vai ser responsabilidade sua. E o risco é todo seu. Qual que é a grande questão? Nessa dinâmica de mercado ou da realidade que a gente vive em relação à liderança, aos liderados, né? A grande questão é que uma boa liderança se faz... Quais são os primeiros pontos que a gente aborda com o cavalo lá? Conexão, confiança e interesse genuíno. Com base nisso, com essa fundação, você consegue trabalhar outros pontos até chegar no acabamento, né? Pontos estruturais até chegar no acabamento. E você vai evoluindo numa crescente em que você pode delegar melhor. Né? E o que é delegar melhor? Não é delegar mais em todos os sentidos. Eu estava falando muito hoje sobre o orçamento. Qual é o nível de delegação que você deve dar para orçamento? Você vai chegar para sua equipe e falar, faz o orçamento da empresa para 2025, 2026 agora. Faz aí. Você vai fazer isso de forma inteligente? Meu amigo, você tem que tomar muito cuidado. Essa é uma decisão aí de uma responsabilidade muito grande. Demais. Agora, operacionalmente, né, ou para outras funções que são de altíssima responsabilidade, qual é o nível de delegação? Gente, eu não estou falando em delegar tudo ou delegar nada. Né? Não necessariamente. Acho que a gente pode trabalhar com níveis de delegação. O que eu quero dizer com isso? Para quem? Como? Se você está falando de orçamento, por exemplo, dificilmente você vai passar muito do nível de delegação 1 aí, né? O que é o 1? Decido, pronto, acabou. Se eu quiser, informo. Se não quiser, não informo e está tudo certo. Mas pode ter níveis um pouquinho mais avançados, em que eu vou lá e discuto com a equipe e depois tomo a decisão. Pode ter níveis em que eu tomo a decisão em conjunto com a minha equipe. Pode ter níveis em que a equipe toma a decisão, mas antes ela tem que decidir comigo. Ela tem que discutir comigo. Tem níveis em que a equipe decide e só me informa. E aí eu digo se foi bem ou foi mal. Tem níveis em que a equipe nem precisa me dizer.
o que ela fez. Nem precisa me informar. Será que se você correr todas as responsabilidades, corre o olho na lista aí de todas as responsabilidades que a lista tem, não tem muita coisa que você pode trabalhar com níveis de delegação diferentes? Tem. Ah, mas então eu vou contratar as pessoas e já vou começar a delegar. Não, isso depende de quê? Confiança, né? Quanto eu confio, né? A capacitação, o nível de competência que eu tenho para determinadas funções de acordo ou conforme as exigências que eu tenho para aquelas funções, para aquelas Conhecer a atividades. equipe pra isso. Preciso ter processo para isso. precisa ter processo, você precisa ter uma compreensão, né, muito boa. Voltando lá à gamificação, mais uma vez, isso é um processo em que você estimula comportamentos, né? Então, você percebe que tudo isso acaba se ligando? Quando eu quero estimular um comportamento positivamente, eu preciso criar um processo em que o estímulo seja positivo. Para isso, eu preciso ter confiado, eu preciso ter níveis de delegações, mas eu preciso ter uma matriz de competência, uma matriz de responsabilidades muito clara, muito nítida. Se a empresa tem isso muito bem estabelecido, prender demais no detalhe do processo, eu acho que começa a limitar. A mentalidade ágil, ela traz isso, ela traz mais dinamismo para a coisa, do que ficar só prendendo, controle. A liderança que está pautada em controle, está muito com as mãos na rédea ali, sem confiar demais na equipe, ou ela está num nível de maturidade um pouco inferior, ou ela não está olhando para onde ela deve olhar mesmo. O líder não pode estar no operacional o tempo todo. Tem que ir lá no operacional, dar uma experimentada de vez em quando para ver a realidade que o pessoal está passando. Uma facada. Conhecer melhor o processo, né? Mas se ele está o tempo todo, ou a maior parte do tempo dele no operacional, está muito errado. Ele não tem tempo para liderar. Errado. Exatamente. E liderar tem muitas camadas aí que a pessoa tem que trabalhar. É um trabalho exaustivo, de certa forma. Falando em pessoas, hoje se fala em DH, não em RH mais. Não setor de recursos humanos, mas setor de desenvolvimento humano. Então, eu costumo falar muito, né, nos treinamentos, nas palestras, que essa visão de RH assistencialista, ela é muito ultrapassada e equivocada. Então, nós precisamos... Departamento pessoal, nós precisamos ter um DH, um setor de desenvolvimento humano, não falando de modismos, nada disso, mas um fator de RH, de recursos humanos, que seja no sentido de desenvolver pessoas baseado nos processos que aquela empresa tem. E não é modismo, não. Isso é uma forma inteligente de você gerir os seus talentos dentro da tua empresa. É a evolução do conceito. Se você... eu vou me prender, não, é RH desde sempre. Não. É o cargo mais estratégico hoje. Departamento e de Desenvolvimento Humano. O departamento de RH, de recursos humanos, que antigamente era o gerente. Né? Que desenvolve pessoas. Por que ele passou a ter um papel ainda mais importante e parece que muitas vezes não se dá menos até importância? Por que passou a ser tão importante? Já respondemos isso aqui no podcast. O foco não está maior agora, não precisa ser maior agora. E sendo assim um pouco pragmático, né? Ele faz parte e ele tem um peso muito grande dentro do teu investimento na empresa. O quanto que vale a tua folha de pagamento? O quanto que isso pode resultar, por exemplo, em questões trabalhistas? O quanto isso pode afetar, por exemplo, a utilização falha, né, dos seus recursos, por exemplo, tecnológicos? Então, o setor de recursos humanos ele está intimamente relacionado com a questão estratégica da empresa de faturamento. Então, é isso que é necessário que as empresas enxerguem. O RH ele é estratégico e ele faz parte da gestão das empresas. Eu sempre falo que se tiver um RH que está preocupado com o aniversário de bolinho, manda embora. Manda embora na hora, pai. Distribuir bombom. Esquece. Como é que você... Gente, para de bonificar o teu funcionário com bombom. E esse problema, ele pode estar muito mais relacionado à visão da alta gestão do que necessariamente com a própria equipe de RH, viu? Porque eu acho que o que vai dar esse norte pro RH é o dono. É o proprietário. Na hora que ele começar a olhar o balanço, ele vai ver o quanto que aquilo impacta lá na empresa dele. E às vezes ele não valoriza tanto, ele vai
segurar por um tempo e depois vai ser atropelado. Por isso, com garantia de que vai ser atropelado. Com Tá? O certeza. cara que está indo na contramão disso, ele pode por algum tempo colher frutos de algo que foi feito no passado, mas dali em diante ele está semeando de novo. Poxa, a minha folha de pagamento é muito cara, mas qual é o retorno que aquele investimento ali está te dando? Percebe? Então, desenvolver pessoas baseado nos seus processos, dentro da cultura da tua empresa, e o propósito do porquê ela existe, é uma ideia totalmente diferente do ponto de vista de gestão de empresa. Sim. E até, ó, vou dar uma avançada no conceito, né? Eu sou gestor de inovação, vocês sabem. Além de trabalhar com toda essa parte de soft skills, de liderança, de comunicação, inteligência emocional. Inovação é uma coisa. Gestão de inovação é uma coisa tão mais abrangente, né? E quando eu comecei a trabalhar com isso bem focado, estudar muito sobre o assunto, eu fiquei muito deslumbrado enquanto essa área interliga tudo. E eu costumo dizer que num organograma de uma empresa, se a gente for trabalhar com organograma, não cabe numa caixinha uma área de gestão de inovação. Né? Ela é, na realidade, as linhas que interligam os demais departamentos. Ela forma a rede, a conectividade. Quando você fala de inovação, o que a inovação traz para as equipes? E olha que legal, toda vez que eu for falar de inovação, eu começo a focar mais ainda nas pessoas. Né? Mas o que a inovação entrega, no geral, principalmente para as empresas? Rentabilidade no hoje e longevidade. É isso, né? A existência da empresa agora e depois no futuro, no que ela vai se transformar. A gente falou bastante, isso é muito comum, as pessoas dão muito como exemplo, mas a gente falou muito sobre Kodak, falou sobre Blockbuster. A Blockbuster não podia ser a Netflix hoje? E poderia ter se adaptado, ou seja, se adaptado conforme o público dele. O que a Blockbuster não olhou e que fez ela falir e não se enquadrar? Não saiu do físico. O Horizonte 3, né? Um horizonte onde você olha para a fronteira da inovação, onde você desenvolve modelos de negócios que são adaptáveis ao futuro, é a projeção de futuro. Como é que vai ser o meu mercado? Será que o meu core business hoje, o que eu atendo hoje, vai ser o core business no futuro? Da Kodak não foi. Da Blockbuster não foi. Kodak chegou a ter, acho que 140 mil funcionários, se eu não me engano. E como que isso aconteceu? Ela era muito focada na inovação de Horizonte 1 e trabalhando o core business dela. Só que, na hora de olhar para o Horizonte 2, né, que está ali adjacente ao core business, mas eu já estou explorando produtos e serviços de uma forma diferente, numa diversificação maior, olhou menos ainda para o Horizonte 3, que é um mercado futuro, é algo que eu nem faço ideia ainda, mas para onde está apontando? Provavelmente pode chegar. Provavelmente, para onde pode chegar, né? E aí quando surge Netflix, Amazon, Prime, Disney e assim por diante, Já né? não Todos tinha esses mais streamings, tempo para eles se adaptarem. mais tempo, foi. o choque é muito grande. Perdeu o time. Quem garante que a sobrevivência do modelo de negócio que você tem hoje? Quem é que garante? Então, se você não trabalha... então vou alocar todo o meu recurso em Horizonte 3 aí na minha análise. Cuidado, não deveria, né? Você tem que manter o hoje. Então, a maior parte dos seus futuro, mas os seus maior pés parte no dos hoje. seus recursos tem que estar focados aqui. Agora, na hora de fazer um investimento, não sei mais onde eu vou investir aqui. Peraí, vamos olhar para Horizonte 2 e Horizonte 3. E essa criação ela tem que ser feita. Porque aí você começa a criar cenários de daqui 10 anos, 15 anos. É difícil fazer essa projeção Você hoje. precisa analisar, não necessariamente que você vai chegar, mas e se acontecer, então a gente está preparado. Você vai estar muito mais preparado. Eu escutei algo uns tempos atrás aí sobre surfar uma onda, né? E eu quero surfar uma onda, eu quero pegar uma onda, mas eu estou na praia, esperando essa onda chegar. Se eu estou na praia esperando essa onda chegar, vocês concordam que a hora que a onda chegar, eu vou ter que correr pro mar, remar e depois pegar essa onda, que eu não vou pegar, na Vai verdade. demorar mais, vai ser mais difícil. Aonde eu tenho que estar quando a onda passar? Dentro do mar. Correto? Sim. Eu gostei muito, né, dessa metáfora, porque isso mostra que você tem que estar lá, tem que estar olhando para a onda, porque ela vai chegar. Ela vai chegar. Se você está olhando para ela, você está calculando. A gente falou lá no começo aqui da nossa conversa que o nosso cérebro ele não diferencia muito bem o que você imagina, o que é imaginário ou o que é real. Que é real. Né?
Então, se você mentalizar as coisas que você vai fazer, ou que você gostaria de fazer, processos que você vai trabalhar no dia seguinte ou daqui a algum tempo, sua mente já está consolidando bases neurais para que isso aconteça de uma forma um pouco mais facilitada. Não tão impactante, não tão Não tão sofrida. impactante. Isso significa estar no mar. Isso significa estar se preparando para aquela onda, mas em loco, onde aquilo está acontecendo. Por isso eu gostei tanto dessa metáfora e eu acho que ela representa muito bem isso. Gestão da inovação, ela caminha muito nesse aspecto da mensuração e recompensa. A gente estava falando sobre gamificação e é isso. Mensurar o que importa, recompensar de uma forma adequada. Gestão do conhecimento, seja em endomarketing, um learning ou coisa do tipo, né? Que a gente conversou bastante sobre isso hoje também. Gente, tudo isso passa por gestão de inovação. Olha que coisa maluca. Por quê? Porque melhoria de processo, melhoria contínua, é inovação, não é? Sim. Só que é uma melhoria focada no agora, né? O desenvolvimento de um novo produto é inovação, não é? Mas é horizonte 2. Já estou olhando para o meu cliente Futuro. atual e um adjacente ali, um que vai estar meio conectado com o meu cliente atual, mas já não é necessariamente ele. Horizonte 3, né? Transformacional, aonde eu estou totalmente desconectado do mercado que eu atuava lá em Horizonte 1. Vocês estão entendendo? Se a liderança não tem esse olhar para algo muito mais complexo, e aí entra processo, entra método, enfim, outras dimensões de gestão de inovação. Mas se eu não tiver esse olhar, deveria estar um pouco preocupado. E quando ele chegar, aí é que eu vou. Não pode não Despertar. dar tempo de eu conseguir acompanhar. Isso. Quero ver. E aí, que horas começamos? Que horas já são? Gente do céu. 8 horas. 8 horas. Tá todo mundo azul de fome? Que horas Já. já começou? 1h30 já. É. 1h30, 1h30. 1h30 de conversa, né? E aí? Bom, se deixar, a gente tem assunto aqui por um monte de tempo, né? Assunto. Então ele vai voltar em setembro aí. Mas Vai ter mais assunto. terceira vez, né? Terceira vez no podcast. Aí já pode pedir música. É, Aí já pode pedir música. vou pedir, vou pensar numa música boa pra gente. Já pensa. Você vai cantar, né? Porque ele é cantor também. Aí ele é. Nas horas vagas, Felipe é cantor. Carpinteiro, Aí, ó, piscineiro, tá tudo certo. portfólio extenso. Felipe, queria agradecer mais uma vez a possibilidade de estar junto com você, de transpor esse conhecimento todo seu. Não sei se você escreveu o livro já ou não, mas você deveria escrever um Já livro. plantou Acho que árvore, plantou, já né? teve, É, um filho, já teve falta um filho. livro, Agora né? falta É, acho que vale a produção pena. acadêmica, serve? Tem lá. Ah, Aí, então sim, pronto. mas é. Eu queria que você fizesse algumas considerações finais, tá? Para a gente poder encerrar o podcast, voltado justamente para o tema que a gente comentou aqui agora, entendeu? Eu acho que é de extrema relevância, extrema importância, entendeu? Nos dias atuais e nos dias futuros, né? É isso que vai balizar. Quando você cita um autor de 1943, que até hoje a gente tem que refletir o que ele escreveu, e ninguém escreveu nada melhor do que ele até agora, referente ao assunto, tem uma coisa de errado no mundo, né? Infelizmente. Assim, não é que esteja errado, mas É assim, muito relevante é o que muito ele diz. relevante ainda, quase 100 anos, pendurar uma ideia, ou até mesmo coisas que, sabe, matemáticos que desenvolveram fórmulas lá em 1900, e até hoje é a mesma coisa usado, É o que enfim. perdura. Exatamente, é. Sinal que a evolução nossa humana, ela não cresceu na velocidade da tecnologia, acredito eu, né? Cara, é muito interessante isso que você colocou. Eu sei que são considerações finais, Sim, mas sim. a gente abriria até um novo tema, né? Uhum. O que é inteligência artificial? Ela pensa por você, ela age por você, talvez. Bicho, é um negócio que chama estatística multivariada. Eu trabalho bastante com isso, trabalhei durante muito tempo. Tem a estatística uni, bi e multivariada, né? De modo geral, a gente pode tratar dessa forma. De quando data a criação de estatísticas multivariadas? De quando elas existem ou parte delas, tá? São muitas abordagens, mas algumas delas datam de 200 anos atrás, quase 200 anos, coisa do tipo. Por que a gente não utilizava e já não tinha inteligência artificial, então, desde aquela época? Tem um limitante importante, capacidade computacional.
A ferramenta em si, né? Tem coisas Processamento de que vão dados, tá. depender de algum tipo de tecnologia que dê suporte àquilo, né? Então a gente também não pode se penalizar tanto em relação a não ter feito antes, a não ter se adaptado. Eu acho que a gente tem que olhar com leveza para as coisas. Então eu já começo as considerações finais, Ah. né? Eu acho que olhar com mais leveza, com mais dinamismo para essas questões é importante. Agora, não deixar de olhar, né? Não deixar de olhar. Eu acho que pessoas como eu, consultores, mentores, treinadores, eles têm muito espaço no mercado e estão tendo muito espaço no mercado porque o básico muitas vezes não está acontecendo, não está Não sendo tá feito. rolando. E o básico está mudando, pessoal. Fazer o básico não é o que era há 10 anos atrás. Você falou sobre Kurt Lewin, 1943, teoria de campo de Kurt Lewin. OKR. Vamos pegar o OKR, exemplo de OKR. Quem que trouxe à tona, né, o OKR, né, o método em si, o conceito, e que virou uma febre, aí todo mundo, OKR, OKR, Google, principalmente, né? Google trouxe, virou uma febre, bacana, vamos todo mundo pro OKR, sem mesmo entender do que se tratava, né? É de 1970 e pouco. Muito Alguém já recente. estava falando de... Mas já estavam falando 50 de anos. 1970. Por que agora que a coisa foi estourar? Nos anos 2000, 2010, né? Depois de tanto tempo, porque tudo tem o seu tempo, né? Acho que a gente está numa fase de adaptação. Isso que eu percebo, né? Que as lideranças, os analistas desses temas têm que entender que tudo isso precisa ser encarado com leveza, porque senão você fica paranoico. Tô atrasado em tudo, tô errado em tudo. O mundo tá. Ele é uma maluquice para quem foi criado numa geração anterior a tudo isso. Quem tá passando a geração, os millennials, geração Y, cara, é uma geração muito confusa, porque ele viu Vitrola, ou viu o Toca-Fita, ou viu o Tirou leite no Walkman. curral. E ao mesmo tempo o cara tem ferramentas extremamente avançadas, sabe? A geração X, mesma coisa, praticamente, viveu muitas coisas disso. O cara tá vivendo uma transformação tão forte. Agora, e o Baby Boomer lá atrás? E o veterano? Você vai esperar grandes mudanças? Pessoas que vão se adequar, mas a inclinação é tão forte que se os analistas, se os consultores, se os mentores não encararem isso com leveza, se a alta liderança não encarar isso com leveza, pragmatismo e começar a analisar como ela realmente é, e dar o valor que realmente merece, vou voltar lá ao estudo das 3 universidades, né? 85% para habilidades socioemocionais como fator de sucesso da sua empresa e 15% para as habilidades técnicas. Se você não tiver esse olhar hoje, cuidado. Não vou falar que você vai falir, não vou, eu sou profeta, Mas vai ter mas problemas. Outra coisa cuidado, aumente, melhore o seu filtro sobre os charlatanismos. Pô, eu sou um cara que estou trazendo um tema disruptivo, mas muita coisa já foi disruptiva. A roda já foi disruptiva em algum momento, né? Experimenta, vai lá fazer. Tiagão, você faria, Thiago? Se eu chegasse hoje, você não conhecesse nada, você iria lá fazer? Provavelmente não. Pelo que eu soube, né, de como foi a história, provavelmente você não ia lá fazer. Mas você falou, vou experimentar. Vou pegar pessoas ali da minha confiança, vamos ver o que eles acham. Pô, os caras voltaram, gostei demais, né? Aí, vamos pegar mais 13, 12, 13. Foram, pô, gostei demais. Aí o Thiagão, não, eu vou lá e vou fazer também. E aí o Thiago percebe uma transformação, né, Paulo? Uma transformação gigantesca. Depois daquilo que ele viveu. O que tem de muito valioso lá? A gente associa as emoções, a intensidade do momento com a aprendizagem. Você facilita o caminho do seu cérebro. É o que a gente estava falando que os militares fazem, que os esportistas fazem. A gente facilita o seu caminho para gerar um aprendizado em 2, 3 dias, que a pessoa muitas vezes vai te prometer um curso de um dia, um almoço, né? Paga 5 mil no almoço comigo aí que você vai aprender, que você vai gerar network e tal. Pô, cara, eu sou um cara que tem um pé atrás com isso, porque... É charlatanismo? Não, peraí. eu não sei. Eu acho que você tem que experimentar se você achar que vale a pena, mas pera lá, eu acho que vai de um bom senso e de um aperfeiçoamento do seu filtro. Eu não estou julgando, não estou dizendo que tem coisas que não sejam eventualmente boas, mas eu acho que cada um tem limite, né? E o meu limite, com certeza, não suportaria isso. Agora, questões que necessariamente me despertem curiosidade,
mas me deixa com a pulga atrás da orelha, elas vão me inibir de fazer? Não necessariamente. Você, exemplo aqui presente de tudo isso que aconteceu, Evelyn, toda a equipe que participou, viram que funciona. Cavalo é um ótimo laboratório para aprendizagem de soft skills. Por que eu utilizo esse conceito, né? Não é método, é conceito, é um conceito. Porque trabalhei muito tempo com cavalos, com comportamento de cavalos, entendo bastante de comportamento de cavalos, a etologia, né, que é a psicologia animal, e sou gestor há bastante tempo de pessoas, pelo menos 12 anos, 13 anos agora, né, fazendo 13 anos, fazendo gestão de pessoas. Então eu pude exercitar muito, coloquei muito isso na prática. Já testou muita coisa. Muitos cavalos, pessoas, né? Então, muita coisa deu errado. Ainda bem que eu errei bastante e nesse meio do caminho pude aprender. Já disse que não sou só eu que faço isso no mundo, ou seja, eu não me comuniquei com essas pessoas que fazem isso no mundo, né? São poucas ainda que fazem. Quando é que isso vai acontecer? Quando a pessoa de fato tiver essa experiência com os cavalos ou talvez com outro animal, porque algumas bases são as mesmas, é que o cavalo foi melhorado pelo menos de 6 a 4 mil anos aí com o ser humano, né? Então ele pegou muito dessa domesticação guiada, direcionada pelo ser humano. Então ele acaba sendo um laboratório excelente. E também questões da natureza do próprio cavalo, tá? Lideranças, então, encarem as coisas com leveza, mas entrem nessa vibe do mundo atual, da nova era e mergulhem de cabeça, porque senão você vai ficar um pouco atrasado. Convido vocês a participarem com a gente de todos os produtos H-Minds, de todos os serviços que a gente tem, desde consultoria, mentoria, cursos intensivos, cursos de aprimoramento de longo prazo. Experimenta. Se não gostar, fala mal. Não tem problema nenhum. Eu peço que fale mal, tá? Porque vai ser a forma, um feedback para melhorar. O que funciona, funciona, senão a gente não teria tido 100% de aprovação até o momento. Maravilha. E quem quiser conhecer esses produtos, entrar em contato contigo, como é que faz? Pode entrar em contato pelo meu WhatsApp. Né? Eu acho que o WhatsApp é um bom caminho. Logo, logo a gente vai ter portal, alguma coisa assim, um pouquinho mais facilitada, mas eu acho que o WhatsApp é o melhor caminho. Também pode me achar no Instagram, né? Aí depois o Arthur coloca Vai lá colocar pra lá gente, no né? vídeo, lá, Claro. coloca. Pô, então, Tá lá Instagram, dá uma olhada no Instagram, dá uma olhada no WhatsApp, no LinkedIn. Eu acho que é um bom caminho para conhecer um pouquinho. Bacana. Quer falar alguma coisa? Não, eu queria agradecer mais uma vez pelo convite de co-host, mas eu queria agradecer a vinda do Felipe mais uma vez para o Sinop, trabalhar com a nossa equipe, dessa vez aqui um company dentro da equipe. E obrigada por essa aula, né? Todo o compartilhamento do teu conhecimento para a gente é muito valioso, muito enriquecedor, né? Eu agradeço muito por essa conversa, pessoal. É gostoso a naturalidade que acontece, né? Podcast é para ser assim, e eu gosto Sem combinar nada. Sem combinar nada. Obrigadão, pessoal. Valeu mesmo. É um prazer estar aqui de novo em Sinop. Eu adoro Sinop. Sinop, eu gosto de falar sempre em todo podcast aqui em Sinop, né? Eu acho que ele vai é o meu mudar terceiro pra cá. podcast em Sinop. Agora minha pequena nasceu aí, minha esposa tá lá, tô morrendo de saudade delas duas, da minha mãe, dos meus pais lá. A gente tá vivendo um momento diferente, né? Mas Sinop é uma forte candidata. Sinop é uma cidade incrível. Bacana. E é isso aí, pessoal. Vamos encerrar por hoje nosso podcast, 30º podcast. Tivemos aí com o Felipe Teles, conhecedor da natureza humana e animais. E é isso aí. Você que ainda não nos segue nas redes sociais, siga lá no YouTube, Cavenagcast. Lá, acione o sininho. Quando entrar ao vivo, você será acionado. E lá no Instagram também, Cavenagcast. Lá tem os cortes. Então é isso aí, pessoal. Agradeço a todos pela presença. Fiquem com Deus e até mais.